Buenas a todos que nos acompanham no podcast Orientista. Especialmente neste que é o último episódio da nossa série, estamos recebendo dois convidados de muito destaque no esporte e orientação. À minha esquerda, o maior sexagenário da história da orientação e da corrida de aventura no Brasil. À minha direita, um dos mais assíduos participantes de eventos no Brasil e no exterior e também com larga bagagem na organização de evento e gestão de clubes. Sejam muito bem-vindos, José Carlos Pascottini e Paulo Calixto Becker. Muito obrigado. Boa noite, Bruno. Boa noite, Pastoriza. Boa noite, Becker. Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno, Pastoriza, velhos colegas da orientação, a quem eu tenho muito apreço, tá? E me inspiraram também em muitas coisas. É um prazer estar aqui convivendo com vocês. Sejam muito bem-vindos, Pascottini e Beck, permitam-me chamá-los assim, sim, né? Como são conhecidos, né? No mundo da orientação. Boa noite a todos que nos assistem, Bruno também. E estamos aí, é um prazer imenso recebê-los aí para uma troca de ideias aí sobre a nossa orientação. Excepcionalmente, nesse episódio, eu pedi permissão para o Pastoriza fazer uma introdução, né? Gostaria de agradecer mais uma vez o Pastoriza por ter aceitado ser parceiro nesse desafio. Agradecer nossos convidados, que é uma lista de altíssimo nível. Agradecer a todos que nos acompanharam nesse 10 episódio, quem curtiu, compartilhou, quem comentou. Com certeza os comentários foram assim, algo muito bom de receber. E pedir desculpas por eventuais equívocos, gafes. Com certeza nós não somos da área da comunicação. Foi um desafio muito grande. Com certeza está sendo muito mais difícil do que eu imaginava. Eu nunca tinha tido essa experiência de estar num ambiente de estúdio, fazer podcast, essa iluminação. Então a gente pede desculpas, agradece a compreensão. E feita essa introdução, gostaríamos de iniciar o nosso bate-papo falando da relação do orientista com o seu clube, né? Nosso esporte, assim, a gente tem essa estrutura de clubes de orientação, a gente percebe assim, muito atleta um vínculo de pertencimento com o seu clube. E eu, né, desde que eu iniciei na orientação, eu tenho no Becker e no Pascottini exemplos, né, de atletas identificados com o Clube de Orientação de Santa Maria, o clube aqui da nossa cidade, que neste mês está completando 34 anos. E aí eu faço esse convite, Pascottini e Becker, para explicar, né, como foi que vocês vieram parar na família Cosme, como foi que foi esse ingresso assim, e essa início aqui junto ao nosso clube. E aí, Pascottini? Eu comecei a orientação em 2002, no Pará. Eu conheci a orientação nessa época. Aí eu vim trabalhar em Santa Maria em final de 2003. Descobri uma competição em Caçapava, né? Isso, Caçapava que eu te encontrei lá. Daí fui para a competição sem conhecer ninguém da orientação, não conhecia ninguém. Cheguei lá, fiz a prova. Aí depois da premiação conheci o Becker. Aí ele me fez o convite, né, para descobrir o cara de Santa Maria também. Fez o convite para entrar no Cosme. E de lá para cá são vários anos no Cosme, né? Praticamente todos os anos de vida até agora foi dentro do Cosme. Só 2 anos que eu me afastei de Santa Maria que eu fiquei fora mesmo. Isso aí. Eu comecei a orientação em 1982, lá em Alegrete, e fui convocado para as Olimpíadas da 2ª Brigada SEMEC, da equipe de orientação. E aí fui fazendo orientação lá na Amazônia. Em 2001 eu vim para cá e me integrei à família do Cosme. Essa pergunta que tu fez, ela é um negócio bastante emocionante, que eu duvido a pessoa que faça orientação e tenha um clube como exemplo, que nem o Cosme, que não passa interagindo, vestindo a camiseta, porque aquilo ali, para mim, é a minha segunda família, né? E até por ser a segunda família, muitas vezes eu descurei um pouco da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, para poder me dedicar ao clube. Então, o Cosme é uma referência grande para mim. E muitas vezes, você fazendo um trabalho, tá, de dirigente, organizador,
de um evento, você não corre, que é o prazer maior, que aquela pessoa que organizou um evento, como, por exemplo, a gente vai falar mais adiante, 2014 Mundial, você gostaria de estar correndo naquele mapa lá, mas o prazer maior é ver a satisfação dos nossos atletas. O Becker, que para mim, quando eu conheci o Becker, foi lá em 2001, a primeira maratona de orientação que eu corri, e eu passei uma velocidade um pouco acima do que deveria para completar uma maratona, e o Becker falou assim, isso foi Santana do Livramento, falou assim, tá forte, guri. E eu, não tá, quebrei, completei, mas aí... me lembro como se fosse hoje isso aí, rapaz. Ele me deu alerta, eu também lembro. Então são histórias aí que marcam, né, situações, momentos, né? E o Becker é um exemplo aí de dedicação, né, na orientação, organizou muitos eventos, né, muitas competições, e a prova é que ele está aí com o uniforme do Cosme, né? Hoje eu estou aqui dividido, mas está aqui uma pele, aqui é do Coresc, né, olha que é aí, o nosso clube, que tem muita inspiração no Cosme para a gente dar certo lá. Mas isso aqui realmente é a primeira pele. Becker foi presidente do Cosme por muitos anos, né? Se dedicou bastante. E eu pergunto, né? Como que foi, o que tem de recordação essa experiência, né? De como gestor do Cosme lá, como foi parar na presidência do clube? Bom, o clube, tá? No início ali de 2002, 2003 ali, a situação do clube não era as melhores, principalmente para termos dirigente, porque os dirigentes anteriores tinham outros compromissos, tá? Então, aí o professor José Otávio me convidou, Becker, tu não quer assumir lá o Cosme? E aí tenho sempre, com muito orgulho, meu braço direito sempre foi o Vitor. Por muitos anos nós fomos tocando o Cosme praticamente na dirigência sozinho. O que nós temos isso aqui, por exemplo, de arquivos do Cosme, e tem muita coisa que está lá comigo, tanto que eu falei para o Vitor, está lá em casa, o troféu que ganhamos do Gaúcho, quando tiver uma sala especial, vamos guardar isso aí. E das lembranças boas que eu tenho, é o meu maior orgulho, é ver a situação do Cosme hoje. Mas olha, eu passei muito tempo em 2008 lá na prefeitura, incluindo o Cosme na lei de incentivo ao esporte. E lá foi, no começo, para ter uma ideia, nós pegávamos a arrecadação de IPTU de garagem, que dá uma miséria, dá 30%, dá R$1, R$2, às vezes R$2, né? E aí fomos crescendo, o Cosme veio se aperfeiçoando e está aí hoje um exemplo para o Brasil inteiro. É verdade. Pascottini, falando em Vitor, né? O Vitor considera o Pascottini como o maior diretor de arena do Brasil, né? O Pascottini que é presença confirmada na organização de todos os eventos que o Cosme realiza. E eu pergunto, como que é trabalhar na diretoria do Cosme há tanto tempo, essas experiências? Faz tempo, né? Desde 2005 eu já participei de uma organização. Fui convidado pelo Becker, né, para ajudar a organizar os 5 dias, né? Isso. Então, para aprender a organizar, eu fui numa competição e fiquei observando o que o pessoal fazia, o que podia dar errado, o que tinha que fazer para dar certo. E a gente aplicou na primeira competição dos 5 dias, tudo correu normalmente, uma equipe treinada, né? E de lá para cá a gente só vem aperfeiçoando, e chega num patamar cada vez melhor. Hoje, esse cambau que a gente montou, que o Cosme montou, por trás tem muitas pessoas que ajudaram que não apareceram, né? Que estão ali nos bastidores, dando dica, orientando. Isso aqui fica melhor, isso aqui fica ruim. Então, não é uma pessoa, são várias pessoas que ajudam a organizar, né? E essa organização, eu lembro até que em 2005 era o Mauri Venturini e o Volmir, os que estavam ajudando a organizar. Olha, Volmir, quanto tempo, essa turma boa. Aí a gente colocou as varetinhas para aprender os mapas e aquilo ficou meio desalinhado, né? Aí, não, vamos alinhar isso aqui. Puxamos um fio e alinhamos lá. E daí veio o Mauri, não, agora vamos alinhar a altura também, porque ficava uma mais baixa, uma mais alta, aí assim, puxamos um fio por cima e alinhamos a altura. E aquilo lá pegou e de lá para cá só vem assim, né? Então,
a gente vai nos mínimos detalhes, para não esquecer de nada, para não dar nada errado na hora do evento, né? Eu comecei a orientação em 2002 e, para mim, em 2006, os 5 dias de orientação do Brasil foi um evento, assim, fantástico. Para mim, um dos melhores e maiores eventos que tivemos, né, no Brasil. Depois tivemos o Mundial de Master aqui no Brasil, mas até então, os 5 dias de orientação do Brasil, para mim, foi um... Qual foi a experiência ali, hein, Beck? O senhor era diretor-geral do evento, né? Sim, já era foi. presidente do COSB ou não? Já Já. era presidente do COSB. Isso ali foi uma bagagem que eu trouxe na mochila lá do Oringue, que são 5 dias. Então, eu saí de lá em 2004 com o propósito de montar os 5 dias de orientação no Brasil. Até me lembro que o Otávio falou assim, mas isso é meio que difícil para nós organizarmos isso aí. E aí nós fomos organizando as nossas equipes, a apuração era com o EMIT ainda, né? Aquele sistema que, aquele era... E nós conseguimos e aquele ficou para o Brasil inteiro. Depois se transformou em Troféu Brasil, né? Daí depois foi diminuindo e acabou. Mas continuando essa questão da organização, né? O Becker e o Pastoriza comentaram do Mundial, né? E o Becker fez parte da organização do Mundial de Master, né? Que a gente não abordou nos outros 9 episódios. A IOF possui um campeonato mundial a partir, né, das categorias a partir do 35, né? E foi o único evento da história da IOF, o único Mundial IOF realizado no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, né? E o Becker fez parte. E aí eu pergunto como que foi essa candidatura, como que foi para trazer um evento IOF e organizar um evento IOF aqui no... Na América do Sul, né? Na América do Sul, exatamente. Não tivemos outro, né? O Mundial também, e o Pascotini sabe disso, e o José Otávio também, começou lá em 2010 lá na Suíça, para nós trazermos o Mundial para cá. E ali fomos pautando todos os caminhos para angariar a confiança da IOF e conseguir, né, o Mundial para nós. E eram outros concorrentes, tudo muito mais potentes, né? Mas eu tinha um bom relacionamento com o Jorgen Martinson, o Pio Benson. Então, as pessoas a Bárbara Henting, que era a presidente da IOF, e a gente foi, e essas pessoas foram fundamentais. E aí começamos a trabalhar nisso aí, vieram olhar várias áreas aqui, os dois árbitros internacionais. A primeira não aprovaram, tá? Que era ali em Eldorado do Sul. Depois em Porto Alegre, que era para ser central, não deu certo também, ficou só o sprint ali. E depois fomos lá para Gramado, Canela e São Francisco de Paula, né? Eu trabalhei ali no Mundial até 2013, em novembro, quando eu tive que fazer uma cirurgia da coluna, e aí o Otávio, o Vargas, o pessoal que estava ali convocaram mais pessoas para dar conta do recado. Enquanto a gente comenta desse Mundial Master no Brasil, está aqui um dos mapas, tá, da categoria 35, que foi a que o Pastoriza correu. Tá? Queremos mencionar os mapeadores: Riva, Tasca, Gilney, Weber e Teichmann. Tá? Aqui o mapa, o que podemos falar dessa prova aí, Pastoriza, Pascotini? A prova de sprint, depois a gente fala da prova floresta. A prova de sprint tivemos uma grata surpresa, né? Porque o Mundial Master, temos atletas renomados ali que vieram participar, e a classificatória foi no Parque Marinha e a final, né, foi lá em Gramado, lá, e foi uma prova técnica. Tivemos um brasileiro vencendo, né? Foi o Ironir, né? Foi um dos nossos convidados, acabou não tendo a possibilidade de vir, né? O Ironir aí, um atleta, foi campeão aí no sprint. E a prova de floresta aí foi muito boa, né? O Ironir foi vice-campeão e eu fui terceiro colocado. Uma prova muito boa. O mapa que aparece aí é o classificatório, né? O mapa da final, ele foi mais técnico, né? Foi menos veloz, tínhamos mais áreas de floresta mais fechada, mais verde, mas foi uma prova muito bonita, muito boa. Sim, o sprint foi na Cascata do Caracol, né? Isso, o sprint foi na Cascata do Caracol, exatamente. Ô, Pastorino, tu lembra a distância que era até a partida, quando bem longe, né, Tchê? Levamos o pessoal lá para baixo,
Foi, eu acho que uma das primeiras vezes que no Brasil a gente colocou uma partida longe da estrutura, né? De chegada e de concentração, né? Porque normalmente a gente tem uma tradição, eu já falei disso aqui, né? A gente tem uma tradição no Brasil de buscar concentrar, né? E ali por influência, né? Acho que do árbitro também norueguês, né? Como que é essa relação assim com um árbitro norueguês? Assim, como é que é a relação num evento? Eles vêm bastante, eles mandam muito e-mail. Como é que foi o árbitro? Assim, Esse foi o Mr. Eivind. Cara, ele não dava moleza. Um alemão, parecia um alemãozão, ele não... E quando nós não estávamos falando de orientação, nos reunimos muitas vezes ali no Hotel Ritter, ali em Porto Alegre. Aí, quando não estava falando de orientação, ele contava só um pouquinho das caças que ele fazia lá, né, para espairecer um pouco. Quando sentava na mesa, cara, ele dizia o que tinha que mudar dos mapeadores, traçado de percurso, isso aqui não pode acontecer por isso, por isso. E aí a gente foi se afinando, no final ficamos mais amigos do que um profissional que estava ali representando a IOF, né? Mas, assim, eles cobram muito porque é o nome da IOF que está ali. E nós não deixamos nada, absolutamente nada, a desejar para um campeonato mundial. Isso foi dito pelos melhores atletas que participaram, que não vieram e souberam do retorno do mundial. O Pascottini participou desse mundial? Eu corri. Correu em qual categoria, Pascottini? Não lembro. Não lembro. Realmente não lembro. Mas eu acho que pode ter 40. Pode ter essa oportunidade, né? Mas falando em participar de mundial, né? Até saiu aqui na imprensa de Santa Maria, o Becker e o Pascottini foram juntos, e com o Vitor, inclusive, para um Mundial de Master na Suíça, né? Como foi participar de um Mundial? Inclusive, o Becker, eu acredito que seja um dos brasileiros que mais participou de Mundial de Master, acho que tem uns mais de 10. Até se você conhece alguém que tenha participado de mais de 10 Mundiais de Master, coloca aí nos comentários para a gente fazer essa menção. Não precisa isso, não. Não, lá não é muito fácil, né? Então eu fui com o objetivo de completar o percurso, né? Eu sabia que era difícil, e acabei conseguindo classificar para a final A. Né? Tinha na minha categoria 280 e poucos atletas. Era qual a categoria lá que tu foi? Na 50? Não, na 2010? 35, acho. Não, 45, acho. A tua. Aí eu consegui na final A no sprint e na floresta. Consegui nos dois. Que era um objetivo, porque era difícil, a gente sabia que lá é complicado. O pessoal tem muito mais experiência que nós em orientação, né? Só que daí na final A, aí eu quis correr mais que podia, né? Sabendo que tinha que correr mais para poder chegar numa classificação boa. Aí acabei errando, né? Então, coloquei uma velocidade maior do que me orientei, mas completei o percurso tudo certinho. Uma experiência inacreditável, né? Tô correndo aqueles mapas com aquele pessoal se orientando muito rápido. O convívio com eles, assim, de olhar o que eles faziam, né? Porque a escolha de rota, isso aí é um aprendizado muito bom. O Pascottini, o Vitor, fosse um tempo que nós tivesse, esses dois têm histórias para contar, tá? Porque nós formamos um grupo aqui para ir, e aí eles foram fazer uma parte de um tour, vamos dizer assim, na Suíça, e nós fomos para outro lado, né? Então, depois nos reunindo, tem muita coisa para contar. Eu gostaria de mencionar o motivo por que eles foram junto para o Mundial. Eu recebi um patrocínio no meu nome de R$18 mil da Polpex na época, era bastante dinheiro. E eu não achava justo eu ir só gastar esse dinheiro lá. Eu reuni, falei com o Pascottini, o Vitor e o Vanderlei, e dividimos esse patrocínio para ir participar do Mundial. Olha só. E o que mais podemos mencionar de participações, Becker? Foram vários mundiais de Master aí. Temos algum que possa ser destacado, assim como uma experiência interessante? O começo da experiência foi no Mundial de 2004, no Oringen, tá? Em 2004, 30 dias de clínica da IOF naquilo lá, e tudo o professor José Otávio conseguiu para mim isso aí, através do bom relacionamento dele, não paguei um centavo naquela clínica lá. Depois participei do Oringen e depois vim para Asiago para participar do Mundial de Master. Ali foi uma experiência mesmo que
que eu lembro de ti, Pastoriza, sabe, uma coisa que tu sempre falou, quando eu tinha curiosidade de ter os mapas da elite. E o Pastoriza chegava ali com aqueles mapas ali, e ele dizia bem assim, o cara que for de uma categoria que ele disser que ele não errou nada, ele está mentindo. O Pastoriza falava isso aí, rapaz, dizia assim, eu errei, ei, Pastoriza, como é que foi? Meio ali, né? O Pastoriza lá em cima, né? Eu ali, não, errei aqui, cara, ó, peguei aqui, aí ele dizia bem isso. Aí depois, dali de Asiago, 2005, daí 2008 em Portugal, depois 2009 na Austrália, 2010 na Suíça, 2012 na Hungria, 2013, me perdi. Daí tem mais outra em Sestriere, na Itália. E qual delas tu acha que tu foi melhor, assim? O melhor que eu fui, foi, por incrível, foi na Austrália. Vou dizer. É mesmo? Por dois motivos lá. Primeiro, que foi um dos mundiais que teve o menor número de inscritos, teve 1.500 inscritos. Geralmente é o quê? 4, 5 mil? Não, é bem mais, né, tia? Bem mais de 4, 5 mil, né? O Mundial de Master é muito, pô, o pessoal deles lá privilegia muito. Na até Europa, na Europa dá bastante popularidade. E daí eu fiquei numa final B, e consegui o 7º lugar na final B. Aí eu fiquei muito feliz. Até tinha um mapa ali que eu tinha colocado ali, o melhor resultado em mundiais ali, né? E lá, pela humildade daquele pessoal da Austrália, foi onde eu acho que eu aprendi mais na minha vida. Porque os caras, pô, tem um brasileiro aqui competindo aqui. Me levaram para mostrar tudo que eles tinham de mostrar para aprender, partidas, chegadas, como fizeram todo o preparo do Mundial. Falando em aprender, tu falaste aí numa clínica da IOF. Eu nunca participei, nunca tive essa experiência, mas tenho muita curiosidade. Não sei se mais alguém já participou dessas famosas clínicas. O que acontece numa clínica da IOF? Como que, para quem que nem eu, que não sabe o que é isso? Bom, a clínica da IOF, a base dela são percursos. Todos os dias tu sai para fazer um percurso diferente, volta para o auditório, trazem os melhores atletas do mundo ali para dar um depoimento deles, e ele mostra algum percurso que ele fez, por onde que ele fez. Ou então são mapas antigos que eles correram e eles vão mostrando aonde que eles fizeram. Uma das partes consiste no seguinte, você correr, tá? E ter alguém correndo contigo só para ver os erros que tu comete. Então, teu azimuth está dando muito para a direita, está dando muito para a esquerda, tá? Tu não observou aqui que tu passou nisso. Num dos percursos, eu fui foi uma mulher correndo comigo, uma atleta, né? Muito experiente. Pô, mas ela corria muito, cara. Eu corria muito, rapaz. Eu disse, espera um pouco daí, porque a metade do percurso tu vai e depois ela passa na frente, ou vice-versa. Então, uma experiência muito, muito gratificante. Então, aquelas reuniões que faziam para mostrar e fazer janelas de orientação, treinamento, era tudo em cima de mapas que eles tinham lá. Eu participei de uma clínica da IOF em 2012, em Lausanne, na Suíça. Foi um aprendizado fantástico, foi uma semana, né? Eu fui uma semana antes para lá, antes do Mundial, e participei dessa clínica. Então, foi um aprendizado ali, a oportunidade também de interagir, né, com atletas do mundo todo, né, que estavam participando da clínica ali, trocar experiência, né? Então, a única dificuldade maior que eu lembro é quando nós estávamos no auditório e o coordenador lá da clínica pediu para mim explanar sobre orientação na América do Sul, né? Aí eu com meu inglês amansa cachorro, né? Não foi fácil. Mas deu certo. No final eu consegui. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o que o Becker falou ali que ele me ouvia falar muito, né? No sentido de que não existe atleta que não erre. Ou você chegar num percurso e falar assim, não, eu não errei nada, foi 100%. Eu não acredito nisso. Bem assim. É um questionamento que eu tenho assim, ó. Porque sempre vai ter como melhorar. Qualquer percurso que você faça, se você analisar ao pé da letra ali, vai ter alguma coisa em algum momento do teu percurso que tu poderia ter feito uma rota um pouquinho melhor, poderia ter ganho ali 10 segundos, nem que seja em algum momento. Então, assim, no 100%, nem o campeão mundial, o Thierry uma vez falou assim, a grande maioria dos campeonatos que eu ganhei errando. Então, o grande segredo não é não errar. Você vai errar em algum momento. Não gastar tempo, né, demais com o erro. Corrigir rápido o erro. O mais rápido possível o erro. Esse é o
segredo. Estamos falando da performance, do histórico de atleta e eu, esses tempos atrás, eu olhei o Helga do Pascotini. E o Pascotini tem campeonato que vai na 60A e sobra, tem campeonato que ele vai na Elite e ainda chega, ganha. Por isso que eu digo, Pascotini aí. E também ainda faz corrida de aventura gigante. E aí eu te pergunto, Pascotini, como é que é essa carreira de atleta aí, 60 a mais, como é que faz para manter? Eu vou complementar. Preparo físico do Pascotini pela idade, invejável. Há muito. Sobra. Qual é o segredo, Pascotini? Se manter Não fisicamente, sei. né? O segredo realmente eu não sei, porque eu treinava muito. Quando conheci a orientação e vim para Santa Maria, tive a oportunidade de treinar muito nas equipes de serviço ali do quartel, né? E os treinos do Cosmo. Então, o treino tinha épocas que era 3 vezes por semana, né? E todo dia corria. Só que a partir de 2015, quando eu fui trabalhar em Sinop, eu parei de correr diariamente, corro esporadicamente, né? Não treino corrida mais. Ando bastante de bicicleta. Então, eu acho que eu estou sobrevivendo na memória muscular, porque eu faço alguns treinos mais... Quando chega próximo à competição, eu vou ali e corro 3 vezes por semana para percurso de 3 quilômetros. Né? E os percursos são maiores que isso, né? E são consecutivos, às vezes são sábado, domingo, e ele tem um sprint na quinta, na sexta. Então, tem que estar... E, cara, não sei, não sinto dor, consigo desenvolver bem. O Pascotini participa de corridas de aventuras também, né? Então, a gente cabe aqui mencionar corridas aí, acho que 24 horas, né? Mais. Até mais. O que podemos falar de corrida de aventura? Eu ia perguntar assim, o que é mais difícil? Participar de um evento de orientação de 3 dias, onde tem um sprint médio e longo, ou uma corrida de aventura aí de mais de 24 horas? Não. A corrida de aventura é um desgaste maior, né? Tu dorme muito pouco. Físico, mental, tudo. Eu dormir pouco é que acaba com a pessoa, né? O físico. O mental e o físico. Você não consegue mais raciocinar a partir do momento que você dorme muito pouco. Então, tem que dormir para voltar ao normal. Então, as provas que realmente eu gosto são as longas, de 500 quilômetros. 500 quilômetros? Sim. Eu canso fazer 500 quilômetros de carro. Imagina daqui a correndo. Criciúma. Correndo, daqui a bicicleta, Criciúma. remo, eu sei que tem um monte de... Tem bastante modalidade, você vai revezando as modalidades. Então, você corre, rema, faz rapel, pedala, volta a correr novamente, vai revezando e vai completando os 500 quilômetros. E nisso a primeira noite você não dorme, passa direto, larga de manhã, a primeira noite não dorme, na segunda noite vai dormir umas 2 horinhas, e aí por diante, cada noite dorme 2 horinhas, até menos. As equipes campeões que chegam na frente, às vezes dormem bem menos. E relacionando com o nosso esporte, com a orientação, assim, o que tem de diferente, o que é parecido? Tem muito atleta da orientação na corrida de aventura, vice-versa, como é que seria? No Nordeste temos muitos atletas de corrida de aventura, de orientação na corrida de aventura e vice-versa. Aqui no Sul não muito, né? E o que é parecido? Tem que navegar, tem que estar sempre concentrado. Então 5 dias é 5 dias concentrado, né? Por isso que a equipe tem que ter mais de um navegador, porque senão não vai errar e não vai ver que está errando. Aí o outro auxilia. E eu considero que a convivência na orientação entre os atletas para mim, é o fator principal da orientação. O que mais atrai, né? Tu vai ali, conversa com toda a turma, todo mundo se conhece, né? Aí vai para o teu horário de partida, você vai para a partida, aí você chega, continua o papo, daí já trabalhando em cima do mapa, né? Sim. Dos pontos que você fez, das rotas. Acantonamento. Vai para o acantonamento. A corrida de rua, de aventura, de trilha, o pessoal chega, parte... A corrida de aventura a gente não tem tempo. A gente chega lá já organizando o material, fica junto com a equipe, organizando o material, conversa muito pouco com as outras equipes, aí vai para a largada e fica 5 dias com os 4 integrantes da equipe. Aí sim,
Entre os quatro há uma convivência muito grande, né? Eu posso comparar um pouquinho a orientação com a corrida de rua, né? Que eu participo, a Miriam gosta muito, eu acompanho. A corrida de rua geralmente é um dia, né? Então você vai de manhã, vai lá, corre e vai para casa. E a orientação não, são 2, 3 dias de competição, então o pessoal cantona. Então esse ambiente, né, da orientação que é... Vai que almoçar é bacana, junto, né? vai jantar Isso, junto. exatamente. E a outra coisa que a gente fala da orientação, de competições, que a gente precisa mostrar é que o Becker é disparado o mais organizado de todos. Olha só a gestão dos mapas dele aqui, ó. Olha só, o mapa tá novo, tá intacto aqui, o Sul-Americano de 2002, que o Cosme organizou aqui em Faxinal do Soturno. Olha só o nível. E agora nós vamos olhar um vídeo que o Becker fez do recanto do orientista na casa dele. Olha só como é que é a organização das medalhas, do troféu. Você aí, se puder comentar como que você organiza. Minhas medalhas, eu não estou organizado. Larguei lá, como que você organiza suas medalhas? Quando nós morávamos em Santa Rosa, estava organizada, né? Aí depois mudamos de novo, agora tá tudo jogado, tá dentro do caixa. Mas eu tenho um sonho. Olha aí. Esse é o sonho. Olha o sonho. Rapaz. Cara, olha a galeria de troféus do Becker, né? Já a organização dos mapas, organização, com certeza, olha aí, olha os mapas, olha a galeria, olha as medalhas, olha as medalhas. Nossa, olha só a gestão, parabéns mesmo. medalha de tudo quanto é lugar do mundo. Né? É algo... Medalha de Portugal, aí ó, Portugal, aí a do Oringen ali, ó. Olha aí. Eu conheci pessoalmente esse recanto aí, muito lindo. Bem organizado. E do Pastoriza também, uma vez visitando ele me mostrou os mapas, tudo em pastinha, né? Bem organizado, com toda a história, lembra até o número dos pontos, o Pastoriza lembra. Muito. Aqui... Os meus mapas, eles têm umas características nessa organização ali que o Bruno mostrou. Cada mapa, ele tem a data, tá, o tempo e a classificação que eu fiz. E algum comentário, machuquei o pé, eu passei pelo Pascotini, encontrei ele, alguma coisa assim. Então, sempre tem essa característica de estar... Para vocês terem uma ideia, nós já tivemos 66 edições do Campeonato Brasileiro. Tá? 60 etapas na época das 3 etapas e agora, a última, se eu não me engano, 6 de etapa única. O Becker tem quase 60. Ou seja, ele conta nos dedos as etapas que ele não foi. É muito pouco. Né? Então, é um dos mais assíduos participantes, né, da história da orientação, não só como atleta, como organizador. O Becker teve na organização do único campeonato brasileiro que a gente teve na região norte, na Amazônia, né? Ele levou para Manaus um brasileiro. E aí, agora, eu pergunto, Becker, e o Pascotini começou a orientação. Também. Vamos falar um pouco agora da orientação. Um pouquinho, a gente já falou do Nordeste, falamos do Sul. Vamos falar um pouquinho da região Norte, né? Inclusive, agradecer aí a assistência nossa do pessoal do Norte, né? E Pascotini e o Beck vão falar um pouquinho do que é a orientação na Amazônia. Sim. Eu estava trabalhando e um colega meu chegou para mim assim, vamos correr uma orientação? E eu, o que é isso? Isso com 36 anos de idade. Em Marabá. Em Marabá. Mas conheci o azimuth e o passo duplo lá da selva. Muito pouco. Não, né? No exército a gente aprende o azimuth e o passo duplo, né? Que o pessoal da selva usa, né? Como eu sou de saúde, eu vivi muito em hospital, né? Eu trabalho na área de saúde, então trabalhei muito em hospital, então eu acho que por isso que eu não conhecia orientação antes. Na tropa, o pessoal, todo mundo vê orientação. Né? E daí lá eu trabalhei num batalhão logístico e esse colega chegou e me convidou e eu, tá, o que é isso? Me explica. Tá, e ele era um exímio corredor. O cara fazia 3.800 no TAF, em 12 minutos, né? Aí ele me explicou, pegou um mapinha, mostrou como é que é, usar a bússola e tal. Tá, vamos lá para a prova. Aí eu fui para a prova e ganhei a prova. Essa é uma coisa que nem eu acredito, contando hoje. Eu fui lá na prova e ganhei. Tava o Vargas. O Vargas fundou um clube lá, né? Sim, foi ele lá. O Vandir Vargas também, outro nome. O Vargas, Volmir, Lauro, todos aqui de Santa Maria, né? E corri orientação a tempo. Prates, que era o que ia ganhar, né? E por sorte, eu acho que por sorte, né? Porque eu tentei atravessar todos os matos verdes escuros que tinha. Não sabia nada de simbologia, né?
Até tem uma história de um charco, que tinha um ponto no meio do charco, só que o charco era com uma vegetação alta e densa. E eu alcancei alguém no caminho, nós chegamos lá e tentamos abrir a vegetação para chegar no ponto e não foi. Daí eu voltei, vamos subir nessa árvore, espiar onde é que está esse ponto, né? E nisso passa um atleta correndo assim, né? Ué, onde é que vai esse atleta? A gente olhou no mapa e viu que tinha uma tira amarela que ia até o ponto. Vamos lá ver o que é isso. Vamos lá, tinha uma entradinha, e daí ele já estava saindo, né? Aí tinha essa entradinha de grama, terreno firme que ia até o ponto. Então eu não entendia nada Uma dele. picada, né? Era um terreno firme, né? Sim. Então eu não entendia nada de mapa, de simbologia. E acabei ganhando o percurso. Daí achei, isso em 2002. Porque é o destino, É né? o A destino. floresta escolhe, né? Aí, em 2003, o Vargas fundou o clube e montaram 3 percursos. Um eu corri e ganhei. O outro eu ajudei a organizar já. Já estava na organização lá, fazendo... Acho que eu ajudei a carregar os pontos, os prismas. E no outro eu fiquei em segundo. Aí, depois disso, eu desci para cá, descobri... Na época era difícil descobrir eventos de comunidade. Não tinha informação, a informática não era muito evoluída, né? Eu descobri um evento em Ponta Grossa, na minha viagem de volta para o Sul. Aí eu organizei a viagem todinha para passar nesse evento em Ponta Grossa. Aí eu cheguei lá, eu fui o último colocado. Cheguei, a organização já tinha premiado, já tinha ido embora, estava minha esposa e o organizador me esperando. Que eu me perdi, era... muito diferente. Um mapa mais complexo. A orientação de lá para cá, os mapas, Becker, como é que é essa complexidade desse desafio aí? Não, é bastante diferente. Eu estava hoje selecionando os mapas lá e mostrando para o Pascottini. Aqui, os primeiros mapas aqui são da Amazônia, tá? Então, tu vê... Aí tem mapa aí com mapa de orientação com escala 1/50 mil. Olha aí, pode olhar aí, ó. Tá? Então é assim, olha, esse verdão aí, tu tem que conseguir fazer a orientação lá. Diferente. Ali, eu parece assim, tem umas coisas que eu sempre desafiei, sabe? Vocês viram aí Mundial, depois 5 dias de orientação. E fazer um campeonato brasileiro de orientação na Amazônia, eu acho que foi o mais... Um desafio. Um desafio Como maior. que tudo começou? Quem é que teve essa brilhante ideia? Primeiro, o José Otávio, em 2011 eu terminei aqui o Cosme e fui para lá. Daí ele me nomeou gerente de orientação para a Amazônia, né? E para colocar a federação em dia... E surgiu a ideia de organizarmos um brasileiro lá. Daí o Otávio, com uma experiência enorme, ele viu a dificuldade grande por causa do transporte, né? Pois por causa do transporte. Eu fui lá, regularizei os clubes, lá tinha o Clomã, o Coraza, o Clube de Orientação do Colégio Militar, o Tiradentes e um Adventista. Fizemos a ata, deixamos um presidente lá e fomos lá, organizamos lá. O mapeador foi o Pietro, já está na reserva. O Carlos Alberto nos ajudou também e conseguimos montar. Foi em torno de 300 atletas. Alguma coisa em transporte aéreo a gente viabilizou, outras coisas eu levei uns puxão de orelha, porque eu atropelei as autoridades lá. Eu já tinha um contato com o brigadeiro lá no Rio de Janeiro, rapaz. E quando isso chegou lá no comando semial, eu levei um puxão de orelha. Numa boa, porque o general Teófilo era um cara que gostava de orientação. Então, Becker não podia ter feito isso aí, tinha que passar aqui pelo Estado Maior. Mas conseguimos. E tu vê, reunir lá na Amazônia 300 atletas. Cara, foi muito... Conseguimos patrocínio local lá, alojamento lá na Vila Olímpica, que é a melhor vila que tem lá do atletismo, né, do Brasil, todo lá. E foi uma experiência incrível, assim, muito, muito gratificante mesmo. Tá aí para um desafio para uns próximos que quiserem fazer, né? Então... E lá na região norte, como é que hoje em dia vocês acham que está essa questão de clube, federações, etapas, campeonatos? Eu até tentei fazer um contato aqui com o Vargas, o José Nilton, e com o Cleiste Praia Mendonça, que era o... Vamos mandar um abraço, ele é muito assíduo no nosso... Muito, o Cleiste está em todas ali. Ele foi um inveterado pelo trabalho da orientação na Amazônia. Tanto que eu cheguei lá e ele me ajudando direto, né? E o presidente do Clomã, lá foi o primeiro clube que teve lá. E hoje a federação não tá em dia, a FOA, né? Federação de Orientação do Amazonas. O que acontece lá? A maioria do pessoal era militar, e esse pessoal foi transferido e aí ficava só o Cleiste lá. Sim. Ficava difícil. E aí parou naquela ata e no primeiro presidente que a gente regularizou antes lá, né? Antes de eu sair de lá.
Então é E isso. tu, Pastoriza, chegou a competir orientação na região norte? Uma vez, eu participei dessa única etapa de campeonato brasileiro que teve em Manaus, né? Olha aí, ó. Isso, eu participei, competi lá. Saiu no padrão a etapa lá. Saiu no padrão. Sentimos o calor, né? Que foi Muito, acima exatamente. da média que nós estávamos acostumados a correr em termos de calor, né? Foi bem quente. Uma Mas tu prova... comentou também num Camorfa lá também, né? A Camorfa foi em Belém. Também Belém, em teve. 2008, teve um Camorfa em Belém. Então foi as duas provas que eu participei no norte, né? Ali é bem diferente mesmo. Ali, a parte do verde que tu entrava era uma ciposeira danada. Para fora, passou nas plantações de cupuaçu lá, Sim. coisa mais linda. Lindo. Aquilo cheirando, rapaz, cupuaçu bacana. tudo lá. Então, um terreno bem diferente. Mas a prova atendeu as expectativas. E foi boa. Eu É gostei. lá no IMPA. O IMPA. É isso aí. E lá, como é que era? Tinha campeonato também no Pará? Como é que foi essa... O clube foi formado lá, né, e em 2003 teve o primeiro campeonato, Olha aí. lá na cidade de Marabá. Depois eu vim embora, daí eu não sei como continuou lá, né? Mas foi 3 etapas durante o ano. Eu acho que a Confederação Brasileira de Orientação deveria fazer um investimento maior na Amazônia. Eu sei que eles estão abertos para isso aí, mas não é fácil. Eu sei o quanto que é difícil por causa da logística, mas é um potencial turístico incrível e tem áreas lá para fazer orientação. Mas É um país continental. muito mal. O ano que vem, em Manaus, vai ter a corrida de orientação de 500 quilômetros, uma etapa do Mundial, né? De orientação ou de aventura? De aventura. De aventura. De aventura mundial, valendo pelo Mundial de Orientação, uma etapa brasileira. Como teve essa agora na Bahia, vai ser em Manaus, 200 quilômetros de remo, no mínimo. É uma 200 prova. quilômetros de remo. Mais a corrida e mais a bike. Já que voltou a tocar no assunto de corrida aventura, eu tive algum convite já para fazer parte de equipes, né? Como navegador de alguma equipe. Não tive coragem. Me faltou coragem. Não. Consegue fácil. Consegue fácil. Falando em orientação, corrida de aventura, se você quer fazer desafios dessa natureza, a gente recomenda aí a Orientista. São 4 lojas que oferecem esse tipo de suporte, esse tipo de equipamentos, né? E também destacando aí que na orientação a gente está fazendo importações de produtos dos países nórdicos. Até teve agora recentemente um Mundial lá na Finlândia, que a gente teve uma bela de uma delegação brasileira, né, nos representando lá. O Schmidt lá me mandou fotos dos preços dos tênis da VJ, da Nunami. Nossa, lá é um valor muito mais alto do que o valor que a gente vai praticar aqui no Brasil. Então, quem estiver interessado, me manda um direct, uma mensagem, que a gente faz aquela negociação, tá bom? E falando nesse Mundial, me chamou a atenção, né, que eu olhei os resultados e a gente olha o equipamento que os atletas estavam usando. E eu olhei do resultado dos 10 primeiros colocados, 9 estavam usando tênis da VJ. O Casper, o Svensk, os irmãos Rubman. E me chamou a atenção o Kiburs, um atleta patrocinado pela Salomon, correndo com um tênis da VJ. Quem dá o zoom lá vai ver ele usando um VJ. Então, se você quer usar o mesmo tênis que os 9 primeiros colocados do Mundial, fala comigo aí que a gente vai ter esse equipamento no Brasil. Vice-campeão mundial. Olha aí. Foi prata, né? Qual? Olha aí. Quem? O Matias Kiburtz. Matias. Mas o que... E aproveitando que tocou no assunto da Finlândia, parabenizar aí a participação, né, dos nossos atletas que estavam lá. Isso, Muito boa a participação. Eu busquei acompanhar, né? Eu fazia meu chimarrão ali às 8 horas da manhã. Já não faltou torcida para os nossos não atletas, torcida, né? Já ligava o GPS ali no Seuranta, né? E ficava acompanhando nossos atletas ali. Parabéns mesmo. Mundial Júnior também, participação. Também. Tivemos daqui do Cosme, o Aldrey lá participando. Aldrey Rossato, né? A gente sabe que não é fácil, não é nada fácil, não. É um desafio grande, né, para nós brasileiros, acostumados a correr num tipo de terreno, chega lá é totalmente diferente. Então,
E Não o é que, fácil. o que me impressionou é que era um branco difícil. A gente correu aqui no Gaúcho, aqui na Copa Sul, era um branco que aparentava ser mais leve. Lá era um branco com pedrinha. Eu corri lá eu olhei o mapa, pá, é um branco amarelinho, é fácil. Cara, é um terreno pedregoso, Sim. difícil, Isso progressão. é característica dos países escandinavos. O Finlândia, Pascotini Noruega, tava falando hoje. Suécia, é assim. O terreno deles, ele é todo quebrado, todo Pedra, pedregoso. né? Então, aí o que acontece? O mapa, eles acabam filtrando, eles acabam não colocando tudo que tem lá. Tem muita coisa. Eles colocam as elevações, as pedras, os penhascos, coisas maiores, que é o que o orientista vai usar para orientar. Só que realmente fica muito difícil, que é um terreno muito difícil de correr. E acompanhando o GPS lá, todos erraram, né? É isso que Todos erraram. o Becker comentou. O campeão mundial errou, a campeã mundial errou, as Perdeu. duas erraram. As duas. Né? A disputa do longo, Do longo, feminino. foi fantástica. Foi, assim, foi 9 segundos. 9 no segundos, final. um errinho da Tove ali, a Simona chegou. Simone errou antes, a Tove abriu um pouco, faltando 2 pontos para chegar, a Tove errou e deu 9 segundos de diferença. Ela errou 2 pontos ali, né? No detalhe, uma prova longa, né? 1h30, sei lá quantos minutos, e decidir na reta final ali, 9 segundos, né? Isso aí, com certeza foi bem emocionante essa chegada. Emocionante. E falando em erro, a gente também teve o trio sueco, né? Que o terceiro apernado, o atleta se confundiu ali e foram desclassificados, né? O trio sueco, né? Ele aconteceu ele ali? acabou marcando um dos pontos 1 da prova, né? Que não era, assim, relativamente longe. Não era na mesma área, era até em outro compartimento, né? Mas acontece. E aí, quem acompanhou a prova viu a pressão que esse atleta estava, né? Numa disputa por uma medalha de bronze, né? Nítida, com uma possível medalha de prata. Então, ele acelerou nitidamente para tentar buscar o medalhista de prata, né? Que era o Kiburtz, né? Que estava fechando pela Suíça. E acelerou e com certeza ultrapassou um pouquinho o limiar. Acontece. E junto ali com o sueco, um pouquinho da vez, estavam uma briga muito boa ali entre o finlandês e o francês, né? E aí eu acho que foi uma questão de progressão. O que acontece? Ali, Os dois né? aceleraram nitidamente. Após a passagem, o ponto de mídia, o finlandês também acelerou, porque a briga da medalha de bronze era entre o sueco e o finlandês. E o finlandês também acelerou e também errou no ponto. Só que ele não cometeu o erro que o sueco cometeu, né? De pegar um outro ponto. Ele cometeu um erro lá próximo do ponto, né? E nisso o francês que vinha um pouquinho mais atrás, que é um atleta top, né? Vamos dizer assim, ó, vamos falar o termo aí, cria, né? Que a gente fala, cria do Thierry Georgiou, né? Correu desde novo com o Thierry Georgiou, então, um atleta experiente, né? E chegou junto e o finlandês só ganhou no último ponto porque fisicamente é mais forte. Desceu mais forte Desceu ali, mais né? forte. Fisicamente é mais forte. Eu queria ressaltar no empenho da Confederação Brasileira de Orientação em levar os jovens para o Mundial de Júniores e os adultos para o Mundial Adulto, né? Isso aí coloca o Brasil na visão dos demais. Dúvida, né? Muito bom ver o nosso país muito bem representado lá. E também, já que é para parabenizar, eu queria parabenizar quem se envolveu com a transmissão, seja o Caco do Orientista de Rota, como a IOF TV. Está sendo assim, ó, olhar e assistir, viver essa emoção de acompanhar o Mundial. Está sendo uma experiência muito boa assistir tudo isso, né, Pastorista? Com certeza. Eu busquei acompanhar ali, né, e algumas transmissões que o Caco, né, parabéns ao Caco aí pela transmissão, e a gente vê que o pessoal assiste e interage, né? E isso é muito bacana, isso também é muito bom para o crescimento do esporte. E se a gente conseguir chegar aí e evoluir para esse nível aí, talvez daqui a um tempo a gente conseguir transmitir os nossos eventos aí também, né? Dessa maneira, Campeonato Brasileiro, de repente deixa aí, quem sabe, para os organizadores do Campeonato Brasileiro ano que vem, quem sabe, a gente conseguir através do YouTube, Instagram, né? E de repente transmitir. Cada ida de uma delegação, a gente traz evoluções Com também certeza. na parte técnica, na parte física, né? É uma diferença ainda muito grande, né? Com certeza, a gente sabe que a gente está muito aquém ainda do padrão da Europa nesse quesito, né? Mas não quer dizer que a gente não busque, né, evoluir, né, para chegar aí a um patamar melhor. O Aldrey esteve no Mundial de Júnior, né? E nesta semana ele participou dos Jogos da Amizade.
Que é uma Olimpíada entre os 15 colégios militares do Sistema Colégio Militar do Brasil. Eram 45 atletas. E o Aldrey foi o grande campeão aí. Campeão individual dos Jogos da Amizade. Individual dos Jogos da Amizade, realizado na Academia Militar das Agulhas Negras. E por equipe, os atletas do COSME e Colégio Militar conseguiram o segundo lugar. No masculino. É o Lorenzo... É o Manfio e o Ruiz também. Ruiz, é isso aí. Mas falando da atualidade, né, o Becker veio, queremos agradecer por ter vindo de Criciúma, em Santa Catarina, que o Becker é presidente do Clube de Orientação lá, veio nos prestigiar aqui no podcast presencialmente. E o Becker, a gente quer saber aí como é que tá Criciúma, como é que tá Santa Catarina, como é que estão os eventos lá, o que podemos compartilhar aí da orientação catarinense. Pois é, Santa Catarina está crescendo cada vez mais, tá? É um estado promissor, turisticamente falando, né? Sim. E tem umas pessoas lá que são inveterados trabalhando pela orientação, né? Então, tá dando certo, Fundamos mais um clube de orientação ali em Criciúma, que é o Coresc, que é o Clube de Orientação do Extremo Sul Catarinense, que é para pegar aquela região ali de Criciúma, Tubarão, aí Sombrio, Araranguá, até aqui em Torres, né? E o presidente atual, ele está fazendo uma campanha grande para mobiliar o estado inteiro com clubes de orientação, desde que tenha alguém que vá ficar por lá e vai tocar. Então é um negócio bem pensado. Não é chegar lá, abrir um clube de orientação, fundar e... Não. E outra coisa que eu estava observando, fiz até um comparativo outro dia, aliás foi o Pedroso, acho que colocou até no grupo nosso lá do Baveco e do Coresc, os estados que fazem, por exemplo, mais de 5 etapas de campeonato municipal... praticamente são o Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá? Pascotino até falou de um outro, Rio de Janeiro faz diferente, né? Metropolitano, acho que isso aí. Tá? Mas e etapas? Por exemplo, nós estamos montando 5 etapas do circuito catarinense. Vocês estão... São 6 percursos. 3, na verdade. 3 etapas e 6 percursos. 2 percursos cada um. Chama de etapas, acabam então, 6. E agora, essas etapas que nós vamos organizar lá nos dias 13 e 14 de setembro, que estou aqui fazendo o convite publicamente, e eu tenho certeza que muitos atletas aqui do COSME e do estado irão para lá. Tá? Será lá em Araranguá. Tá? Esse mapa, ele foi o mapa que foi aprovado pelo árbitro do Campeonato Brasileiro do ano que vem, que é o Borella. Nós tínhamos angariado o Campeonato Brasileiro para o Coresc, mas por problemas de saúde familiar, nós achamos melhor, comentava com o Pastoriza sobre isso. Acabou indo para Joinville. Então, o mapa é esse mapa ali. É um mapa com desnível moderado, pequeno praticamente, mas é excelente, excelente. Vai valer bastante a técnica e a resistência física. Pode repetir qual é a data mesmo, Beck? Só para o pessoal ficar 13 de setembro, sábado, de tarde, é o percurso Floresta Médio, que é a 4ª etapa. No dia 14 de setembro, domingo, é o percurso longo. E Floresta informações, também. Inscrições, qual que é o site para o pessoal entrar? Entra no site da CBO. Mesmo. Isso, lá. Tá. Lá já está o banner lá. Eu tô com o boletim aqui para publicar segunda-feira. Tá, aí, porque antes tem uma etapa, tem uma terceira etapa que vai acontecer, que é do Pedroso? Do Pedroso, dia 24 de agosto, eu sou o árbitro lá, em Canelinha. Tá. Então, uma área maravilhosa lá. Tá, e já que estão falando em agosto tem a terceira etapa do Gaúcho, com os 2 percursos em Santiago. A inscrição vai até o dia 6 agora. Inscrições no site da Federação Gaúcha. Aqui em Santa Maria teremos o nosso municipal também. Vamos ter Campeonato Gaúcho de Sprint, tem Campeonato Brasileiro de Sprint, tem bastante campeonato aí para quem quiser participar. O site da CBO, o site da FGO. Né? E eu te pergunto, Pascotini, como é que estão os planos aí para esse ano? Aí? Que eventos pretende participar, organizar, correr? Como é que vão? O próximo agora é o Gaúcho, né? O municipal vai ajudar a organizar. E depois do Gaúcho, daí tem uma série de corridas de aventura pela frente. Olha aí, o calendário tá cheio, a agenda cheia. Tem 2 até o Campos, né? Aí eu vou pro Campos. Vai pro Campos. Vou pro Campos. Eu vou fazer umas corridas de aventura até lá e depois tem o Campos. E talvez o final do Brasileiro de Corrida de Aventura. Olha aí, meu Deus, haja saúde aí, haja perna para tudo isso. E dia 13 e 14 lá em Araranguá. Eu queria aproveitar que, falando do Campeonato Gaúcho, né, para o Pascotino participar,
deixar aqui os parabéns aí a um grande trabalho que o Riva, né, está fazendo em Santiago, trabalho Cosmo, maravilhoso, fantástico, tá? E então o Cosmo vai organizar a última etapa do Campeonato Gaúcho lá e também o campeonato de orientação sprint, né, que teremos em novembro. E aproveitando o momento também, infelizmente a gente tem aí um momento triste, né, o afastamento aí do atual presidente da Federação Gaúcha por motivo de saúde. Queremos aí um apelo para o Brasil inteiro, uma corrente aí de, né, cada um dentro das suas crenças aí de orações e pensamentos positivos para a recuperação aí do Giovanni, né, do Giovanni Dornelles, que está aí numa situação bem crítica, podemos dizer assim, de saúde, né, que é o nosso presidente da Federação Gaúcha de Orientação. Então, o Rota 405, né, não tem possibilidade de organizar o campeonato de orientação sprint, e o Riva se voluntariou ali com toda a sua equipe lá para organizar o campeonato de orientação sprint em novembro. Eu estive lá em Porto Alegre ontem para visitá-lo, mas aí, por motivos familiares, ele estava sendo... tem horário, respeitar tudo, né? E ele estava sendo transferido para Santa Casa, que tem mais recursos lá. Mas muito bem colocado pelo Pastor Isa. Vamos orar. A oração tem um poder enorme. Também mandar essa energia aí para o nosso presidente, o Giovanni, e destacar que ele que foi o pioneiro nesse podcast da orientação. Então, quando a gente teve essa ideia, troquei muita mensagem com ele, compartilhou. Ele fez um podcast, né, com o Pastor Isa, ele que foi a nossa inspiração para fazer essa estrutura de bate-papo, para a gente falar de orientação, para a gente falar do nosso esporte, que a gente gosta tanto, para a gente divulgar o nosso esporte. A gente espera que com esses 10 episódios que a gente tenha feito aqui, a gente espera ter ajudado, né, a divulgar, a promover o nosso esporte e fazer esses registros aí. Só para finalizar, deixar aí forças aí para Luceli, né, que é a sócia do Giovanni, do Rota, da assessoria esportiva Rota 405, a única assessoria esportiva de orientação que temos no Brasil, também com um trabalho fantástico sendo feito pelo Giovanni e pela Luceli, né? E agora o Rota 405 já tem aí um número já grande, né, de atletas participando aí de eventos. Eu também queria fazer uma menção aqui de elogio para a Confederação Brasileira de Orientação. Nós estamos às vésperas de concluir a clínica de arbitragem e concluímos a clínica de mapeadores, né? Então, um trabalho, mas olha, um padrão. Alguém de vocês está acompanhando a clínica de arbitragem? Não, mais para o árbitro mesmo. Mas olha, eu nunca vi um negócio tão bem organizado. Está funcionando mesmo, sabe? Então, ali estão disponibilizando tudo o que um árbitro precisa, ou alguém que queira ser árbitro, ter o caminho certinho para trabalhar, para melhorar o nosso esporte para os atletas. Então, parabéns, né, para a CBO. A gente comentou isso aí sobre a questão de árbitros, né? Acho que foi no podcast com o Otávio, né? Lá, o porquê dos árbitros. Então, a gente já falou sobre isso e a gente já sabe que é importante e é necessário, né, para o esporte. Eu queria fazer um agradecimento ao Cosme, né? Porque o Cosme que me deu a oportunidade desse aprendizado de orientação, os integrantes do Cosme, todos, com a evolução que teve junto com os diretores do clube, né? Com o empenho dos diretores do clube. Olha o que o Cosme é hoje. Tem 70 atletas numa ação, como é que ele diz o nome? Social. Ação social. Né? 70 atletas. Que o Cosme hoje abraçou, né? Apoia esses 70 atletas. Sim. E são o futuro da orientação aqui na nossa cidade. Né? Com certeza. Com certeza, muitos deles vão ir para o exterior representar o Brasil. E essa ação, assim, eu vejo como uma coisa fundamental no clube. O principal do clube é isso aí. Nada bem colocado no mês do aniversário do clube. Né? Começou lá em 3 de julho de 1991. Esse é o nosso Cosme. Parabéns, Pascotini. Vou aproveitar a oportunidade agora e elogiar o Risate, o Pastor Isa, pela iniciativa do podcast, né? De poder mostrar como é a orientação, as histórias da orientação
para o público, né? Isso é importante, porque muita gente não conhece orientação. Eu mesmo fui um que eu conheci aos 36 anos de idade. Então, isso é uma iniciativa importantíssima. Parabéns. Obrigado. Faço das palavras do Pascotini as minhas aqui. E nós estamos participando aqui do 10º podcast, né? Encerrando uma fase, né? Então, parabéns, Bruno. Olha, muito bem conduzido ali. Pastoriza, por abrilhantar aqui com a tua participação. E reforço aqui, 13 e 14 de setembro, lá em Araranguá, 2 etapas do circuito catarinense. Obrigado, Pascotini. Obrigado, Becker, pelo elogio aí, né? E foi uma ideia que partiu do Bruno aí, numa conversa que nós estávamos voltando do ônibus lá da Copa Sul, e eu aceitei a ideia dele e estamos aí, fizemos, né? Os 10 prometidos, né? Se terão outros para frente aí, não sei. Vamos analisar, vamos ver o que virá. O futuro dirá. Né? E também agradecer a todos os demais convidados, né, que aqui estiveram, né, participando com nós, contribuindo aí com as suas experiências, né? Então foi muito bom, né? Então, muito obrigado, e a todos que assistiram, que comentaram, muito obrigado mesmo. Então isso é em prol do esporte, em prol da orientação, que não é só um esporte, para nós já faz parte da família, né? Então a minha família toda pratica por muito tempo, e eu posso dizer que foi um estilo de vida a orientação. Então muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, muito obrigado, foi uma grande satisfação. A gente espera com isso aí poder contribuir de alguma forma aí com a promoção do esporte e orientação, né? E agradecer a todos, foi uma honra aí. Um grande abraço.